Você já esteve cercado por vozes que pareciam querer a sua queda, mas no mundo não conseguiam provar que você estava errado? No livro de Jó, ele o observa quieto, enquanto os outros tentam acusar Jó sem sucesso. Ele espera que alguém tenha algo a dizer que faça sentido, mas nada, nenhuma palavra tem peso. A frustração de Eliú cresce, ele sente sua alma ardendo por dentro. As palavras se acumulam e ele sabe que precisa falar. Não é a verdade que o move, é a necessidade de ser ouvido. É o desejo de preencher o silêncio que o incomoda. Ele não consegue se calar, é como uma chama dentro dele prestes a explodir. Quantas vezes nós não agimos assim, só para nos sentirmos aliviados? Não porque tenhamos algo a acrescentar, mas porque o silêncio pesa mais do que o som das nossas palavras vazias. E é sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Que a maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Antes de continuar, eu gostaria de lhe pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens, e fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. Por isso digo, escutem-me, também vou dizer o que sei. Eliú enfatiza que ninguém foi capaz de provar o erro de Jó, e isso é algo que o incomodou demais. Ele ficou extremamente incomodado porque ninguém conseguiu provar ou calar Jó, no sentido de fazê-lo reconhecer o seu pecado. Isso me faz aprender algumas coisas. Mas dentre elas, perceba, mesmo os mais sábios acusadores ficam sem resposta diante de um posicionamento firme. Mesmo os mais sábios, os 3 amigos, agora 4 amigos, acusando Jó, usando o nome de Deus, dizendo: Deus me revelou, Deus me disse. E Jó não abre mão do posicionamento de fé dele. Uma outra coisa que a atitude de Eliú me ensina é que o silêncio é muitas vezes a atitude mais sábia que eu e você podemos tomar. Quando não conseguimos apresentar a verdade, porque o nosso argumento deve ser com base na verdade, com base no que está escrito, com base no que aconteceu. Se nós não conseguimos fazer isso, o silêncio é mais sábio. O silêncio é a atitude mais sábia. É interessante que quando estava sendo julgado por causa da reforma, Martinho Lutero disse: se vocês não conseguirem me convencer pelas escrituras e pela consciência, eu não me retrato. Olha isso. Pelas escrituras, me convença com base no que a Bíblia diz. É essa a atitude de Jó. E essa atitude incomodou Eliú. Mas veja, o incômodo dele não o fez silenciar. Ele quis falar. Preste atenção, porque eu também vou falar. Eu tenho algo a dizer. Mas nesse sentido, veja o que está escrito em Provérbios capítulo 17, versículo 28. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Até o insensato será tido por sábio se ficar quieto. Eu e você não precisamos ter sempre algo a dizer, meu irmão, minha irmã. Às vezes eu percebo que nós cristãos temos este mau hábito. Nós achamos que sempre precisamos dizer algo. Não necessariamente. Também vou dar a minha opinião. Também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras, e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Eliú sente-se pressionado a falar, mesmo que sua fala não traga nenhuma solução prática. Ele só quer falar. Perceba que no texto ele diz: eu vou dar minha opinião. O sábio fala sobre isso em Provérbios 29 e 20. Ele diz: você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Você e eu não precisamos querer falar toda hora. Você e eu não precisamos ter que dar uma opinião toda hora. Há pessoas que têm necessidade de dar opinião. Se ele não der a opinião dele ou ela dela, ele passa mal, assim como Eliú. Só que existe um problema aqui. Na verdade, há alguns problemas aqui. Mas no caso de Eliú, o desejo que ele tinha de condenar a Jó era maior do que o de procurar entender Jó. E quando isso acontece, a verdade é prejudicada. Nele havia uma predisposição para provar que Jó estava errado, e não uma predisposição para aprender, para entender.
será que isso realmente não pode ter sido Deus? Porque perceba, nos dias dele não havia nem lei, não havia Bíblia, não havia lei, não havia regras, mas eles nem sequer pararam para pensar, e se for Deus? Em nossos dias temos a Bíblia, em nossos dias temos o Espírito Santo, mas ainda assim nós precisamos tomar o cuidado que Gamaliel tomou. E se for Deus? Calma, meu irmão, minha irmã. Vamos nos humilhar, vamos orar, vamos ouvir, vamos amar sobretudo. Porque em Deus, ou no relacionamento com Ele e com as pessoas, há muitas coisas que eu e você não entendemos. Tenho que falar, isso me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Essa parte é engraçada. Ele diz, eu tenho que falar, isso vai me aliviar. Tipo, ele tá quase morrendo. Ele confessa que precisa falar, porque o silêncio já tá fazendo mal a ele. Você conhece alguém assim? Eu sim, eu conheço algumas pessoas que são assim. E na verdade eu espero que você não seja assim. Pessoas que querem dar opinião em tudo a todo momento. Eu e Carol conversamos algumas vezes sobre quando as pessoas querem nos dar opinião sobre tudo. Quando as pessoas querem nos dizer como viver determinadas áreas das nossas vidas, que nós olhamos para a vida dela e, por exemplo, ela não tem autoridade. Um exemplo disso é quando as pessoas querem me ensinar sobre YouTube. Oh, faz isso, por que você não grava um vídeo assim ou assado? Mas elas não são produtores de conteúdo. Elas não vivem disso. Aqui no YouTube, eu já estou de forma frequente desde 2018. Já são 6 anos em que eu publico vídeo todos os dias. Já são quase 3.000 vídeos, fora o site, que começou em 2012. Se juntarmos tudo, dá mais de 6.000 conteúdos publicados. Então, quando alguém que não vive do YouTube ou da produção de conteúdo quer me ensinar sobre isso, eu só faço rir. É como Eliú. Ela quer dar opinião porque ela precisa ou tem a necessidade de dar opinião. Mas ela não sabe nem do que é que ela está falando, entende? É disso que eu estou falando. Se eu não entendo do que eu estou falando, se a pessoa não pediu a minha opinião, ficar calado é a atitude mais sábia. Falar por necessidade interna, pessoal, como é o caso de Eliú, não é sinônimo de sabedoria, é sinônimo de tolice. O sábio, em Eclesiastes capítulo 10, versículo 14, ele fala sobre isso, ele diz, o tolo multiplica suas palavras. Há outras pessoas, como Eliú, que tem uma urgência muito grande em sempre ter a última palavra. São controladores, controladoras. Tiago fala sobre isso. E ele dá um conselho que eu acho sensacional, que na verdade mudou a minha forma de lidar com as minhas próprias palavras. Veja o que diz Tiago capítulo 1, versículo 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Se alguém se considera religioso, mas não consegue controlar suas palavras, sua boca, sua religião não tem valor algum. Isso é muito forte, tá? Isso é muito forte. E é palavra de Deus. Há pessoas que têm um excelente estereótipo cristão. No vestir, no comportamento, nas publicações no Instagram. Mas quando abre a boca, revelam sua tolice. Eu e você precisamos trabalhar o domínio próprio. As nossas palavras são fruto do que está no nosso coração. Elas dizem quem somos de verdade. E eu não me refiro ao fato de, por exemplo, eu estar aqui pregando para você. Eu me refiro às nossas palavras no dia a dia. As minhas palavras no dia a dia. Aqui em casa, por exemplo, eu e Carol, nós temos um acordo. Eu não xingo ela e ela não me xinga. Por exemplo, eu nunca disse que Carol era burra. Nos 12 anos de casados que nós temos. Ou eu não lembro de ter xingado ela de nenhuma outra forma. Mas nós decidimos isso no início do nosso casamento. As nossas palavras serão regidas pela Bíblia Sagrada. Nem brincando eu xingo Carol. Nem brincando. Da mesma forma, ela para comigo. Palavras têm muito poder. Palavras têm muito poder. Palavras são sementes.
Uma amiga minha que me evangelizou dizia isso: Diego, palavras são sementes. Cuidado com o que você fala. É isso. Muitos relacionamentos têm acabado por causa das palavras, porque nós não vigiamos no que estamos dizendo. Cuidado, meu irmão, com suas palavras, minha irmã, com suas palavras. Às vezes Deus colocou uma pessoa incrível do seu lado, sua esposa ou seu marido. Mas por falta de sabedoria no falar, muitos cônjuges estão matando esse amor. Estão matando esse potencial. Muitas vezes a pessoa que Deus quer usar para mudar a sua vida. Mas por causa das suas palavras, você não está conseguindo desenvolver a melhor versão desse relacionamento. Que Deus nos dê sabedoria e que nós não sejamos como Eliú, tolos. Pessoas que querem dar sua opinião porque precisam dar sua opinião. Que o Senhor nos ajude e santifique as nossas palavras. Vamos orar? Pai Santo, viemos à sua presença reconhecendo que muitas vezes somos rápidos em falar e lentos em ouvir. Muitas vezes carregamos em nossos corações palavras que não edificam, buscando aliviar nossa própria ansiedade ao invés de trazer a sua sabedoria. Pedimos perdão quando tentamos julgar sem compreender, por quando falamos para condenar ao invés de amar. Senhor, concede-nos a paciência e o discernimento necessários para permanecermos em silêncio quando for a hora de ouvir, e a sabedoria para falar com amor quando for a hora certa. Que nossas palavras sejam cheias de graça, sempre temperadas com a verdade e a bondade que vem do Senhor. Ajuda-nos a sermos instrumentos de paz, evitando julgamentos precipitados e buscando sempre entender antes de condenar. Que em tudo o que fizermos, tua vontade e justiça prevaleçam. Em nome de Jesus nós oramos crendo. Amém. Jesus e a Bíblia é mantido também com a sua ajuda. Considere ser um membro do canal ou enviar sua oferta usando o Pix que aparece na tela. Parte da sua oferta será enviada para a missão Portas Abertas e o Instituto Águas Vivas. Deus abençoe. Foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber porque a sabedoria pode não estar aonde você pensa, assista o vídeo que vai aparecer na tela. Nos comentários, faça seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: santifica os meus lábios, Jesus. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.